Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o professor e escritor Cristóvão Buarque, que já foi senador e também governador do DF. Senador, eu vou chamá-lo assim, que foi o último cargo que o senhor ocupou na política. Muito bem-vindo ao Frente a Frente, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço terem me descoberto lá no meu cantinho que eu estou. Estou até destreinado em fazer isso. Faz alguns anos que eu não faço isso que estamos fazendo aqui, conversa na televisão. Mas aqui é um bate-papo. Você que acompanha em Frente a Frente sabe que aqui a conversa é descontraída e a política tratada ali de uma forma para que você possa tirar as suas conclusões a respeito. Quarta-feira de cinzas, o Congresso ainda não voltou, mas os bastidores estão fervendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preparando um ato para 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista. E aqui em Brasília, a base, ou seja, a base do Congresso, que a gente não pode dizer que é toda a base do presidente Lula, né, Zé Maria? Também se prepara, também está ali no aquecimento para a próxima semana. Muito boa noite, Zé Maria. Muito bem-vindo mais um Frente a Frente aqui com meu parceiro de sempre, José Maria Trindade. Boa noite. Muito boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre diz que a política é tão importante que você acaba refém da política, né? A política define a sua moradia, a educação dos seus filhos, e a gente fala de política. Hoje, especialmente, não se trata de um político atuante, mas um político de vida. É um ex-senador, ex-governador daqui do Distrito Federal, mas que teve a sua base ali de conhecimento na Universidade de Brasília. Foi reitor da Universidade de Brasília, professor, naturalmente, e tem muito a nos ensinar e a falar. Ele sempre disse que, de todos os títulos que ele recebeu, o que mais honra é de professor. E realmente é de se homenagear todos os professores do Brasil. Professor Cristóvão Buarque, muito boa noite. O senhor disse que não estava treinado em dar entrevista, mas isso é como andar de bicicleta, nadar, a gente nunca esquece. O senhor vai se dar muito bem nessa conversa. Eu queria que o senhor comparasse, assim, os tempos em que o senhor esteve no Senado Federal, naqueles discursos conhecidíssimos e elogiados, e os tempos atuais da política. Mudou muito? Eu creio que mudou. É difícil falar disso porque parece às vezes nostalgia, parece às vezes descontentamento de estar fora. Eu acho que mudou, por exemplo, do ponto de vista dos instrumentos. Esse negócio de mídia, em que os senadores ficam o tempo todo falando pelo telefone, para mandar para a mídia, isso não tinha. A gente falava na tribuna, era TV, Senado e vocês quando convidavam. Hoje não, hoje cada um fala com sua própria mídia. A outra coisa é que fala, portanto, para a sua tribo. Não tem mais um discurso para a nação ou para o seu próprio estado. Hoje cada um está falando para a sua tribo específica. A bolha, né? A bolha, como se diz. Então, essa é uma mudança. E é uma mudança significativa. Agora, ela só ocorre nas pessoas e nas ferramentas porque nós estamos num momento de vazio de ideias, de propostas alternativas, e aí o choque fica sendo entre personalidades. Lula, Bolsonaro, por exemplo, e as outras personalidades. Ficou mais personalista, ficou mais provinciano o debate e mais dirigido para a mídia social do que para a grande imprensa. É um momento em que a política perde profundidade, né? O senhor diz sobre provinciano, mas não no sentido de província, né? Mas de um debate mais raso, seria isso, né? Porque é muito globalizado. No interior, uma cidade de 10 mil habitantes, está fazendo um debate nacional. Não, isso é verdade. Está chegando. Na provinciano, nas ideias, por exemplo, você fica prisioneiro de um determinado fato, não analisa o conjunto das coisas. Provinciano no tempo, você fala para o presente, não tem mais sonho de longo prazo, tem debate de alternativas, não tem utopias gerais. É você lutar por uma conquista pequenininha aqui, pequenininha aqui, pequenininha ali. É como se todos nós, políticos, tivéssemos a responsabilidade de vereador.
Eu não disse como se fosse um vereador, porque o vereador é um cargo muito importante. Mas a função de vereador é uma função que está ali, limitada no tempo e no espaço. A ideia do Congresso era para ser uma coisa ampla, grande. Não está sendo. E não é só no Brasil, não. Aparentemente está sendo no mundo inteiro. Isso também, o senhor lembrou bem, o Zé Maria também citou a questão da bolha. O fato de cada um falar para o seu público, não corremos o risco de ter ali uma legião ou bancadas de donos da verdade que não conseguem ouvir o outro porque as pessoas que estão ali naquela rede ou estão atacando sem dar a menor chance de defesa, chamando o cara de tudo, né? Chamando o político de tudo na própria rede social dele, que geralmente eles bloqueiam, ou estão ali batendo palma para tudo que ele fala. Não existe aquele diálogo de assim, vem cá, mas tem uma outra proposta que pode ser assim, pode ser assado. Isso não está interditando o debate político? Está interditando o debate político, porque o debate político ficou vinculado à pauta daquele grupo, à pauta daquele nicho, como se diz, ou da bolha. Então você fica prisioneiro daquela pauta. Aí não debate as pautas gerais e nem com os outros. E isso leva muitas vezes a coisas interessantes. Antigamente, um político mais antigo, ele falava para, vamos chamar, o povo. Hoje ele fala para esse grupo e para aquele grupo, ou para aquele grupo. E muitos fazem isso esquecendo que o que você fala para esse grupo vai para todo mundo, pela mídia social. Aí você dizia antes uma coisa aqui, depois outra coisa ali, agora o que você diz aqui, aquele também vai saber. Acabou o tempo em que você dizia qual é a média que eu preciso falar para que o povo queira o meu discurso. Perdeu-se essa dimensão da média. Por isso que não tem centro. Mas isso, de certa forma, não é positivo, não torna a política mais transparente, haverá uma decantação que no futuro todos os políticos vão entender esse processo. Eu ouvi, professor, uma avaliação de um deputado dizendo que já está aplicando a inteligência artificial na sua atividade e ele está se reposicionando politicamente. Antigamente isso era virar casaca, trocar de ideia, agora é reposicionamento político. Então está lá na frente, na inteligência artificial. Isso não é positivo? Não haverá uma decantação? Isso é positivo para o curto prazo, para o imediato, mas não é para o longo prazo. Para resolver os problemas de hoje é positivo, mas para construir uma solução para o futuro não vai ser. Porque essa solução para o futuro não virá dessas pesquisas de opinião com o eleitor de hoje. Porque, vamos falar, a democracia, ela está numa crise profunda. Não é a crise que se fala de que tem alguns que ameaçam golpe. Tem essas crises dos que ameaçam golpe, mas tem uma crise mais profunda. É que a democracia, ela é prisioneira, essa é a sua beleza, do indivíduo. O eleitor é um indivíduo, não existe eleitor coletivo. Às vezes você se junta com as mesmas ideias. O eleitor é indivíduo e, portanto, ele é imediatista. E ele se une a pessoas próximas. Só que os problemas ficaram mundiais, planetários. Então, a democracia não é capaz de resolver o problema do meio ambiente, das mudanças climáticas, como ela está, né? A democracia nacional. Por que não? Porque o indivíduo quer resolver o seu problema de hoje. Seu problema de hoje não é proteger o planeta, é ter um carro, é a gasolina barata. Você não protege o meio ambiente com gasolina barata, porque você tem que substituir a gasolina ou por energia elétrica no carro, ou por álcool, por outras coisas. Mas o indivíduo, ele quer o presente. Não imagina um eleitor votando dizendo, esse candidato meu é bom para daqui a 100 anos, ou para daqui a 50, ou para daqui a 30, ou para daqui a 20, ou até para daqui a 10. Não Mas existe agora isso. a história é guerrear. Mas Agora a história é guerrear a história contra um adversário político. vai querer isso. O eleitor está pensando, né? Quero um candidato, quero votar num candidato que possa guerrear contra um adversário. Isso, ele quer guerrear no presente, no adversário. Não é construir uma nação no futuro. Então a democracia tem essa limitação, vem dos gregos. Os gregos inventaram a democracia para governar uma cidade. Houve uma evolução
conseguiu-se governar país e até um império, como o Império Britânico, americano, mas não conseguimos evoluir para construir um planeta mais equilibrado. Eu uso uma frase que é difícil compreender, mas até porque toda poesia é difícil, é que a Terra, com T maiúsculo, o planeta, não cabe na Ágora. Ágora é a cidade onde os gregos se reuniam para decidir o futuro da cidade. Não tem como você fazer uma reunião para discutir o futuro do planeta. Não tinha, agora tem, né? Não. Agora, através da tecnologia, Não. é uma ágora. A tecnologia... Mas a ágora da tecnologia criar é a ferramenta. Mas cada pessoa que vai tomar decisão nessa ágora que você fala da internet, ela vai pensar, cada pessoa nela. Não vai pensar no planeta. Agora, como é que... O máximo que você pensa, e meus filhos, onde vão estar? Os netos já não é tanto. O bisneto não se pensa. E a gente tem que pensar além do tataraneto, que, aliás, não tem palavra. O último é o filho do bisneto, não é? Depois disso não existe. E a crise que a gente vai ter daqui para frente, a crise ambiental, a crise migratória, é natural que os americanos voltem no Trump para construir um muro para não deixar o latino-americano entrar. Faz parte da lógica da democracia os americanos votarem para impedir a entrada de estrangeiro. Faz parte da lógica. Uma lógica má do ponto de vista humanista, mas faz parte. Os estrangeiros não votam. As crianças não votam. Quem tem mais interesse no equilíbrio ecológico são as crianças. Elas não votam. Hoje, o problema de mudar de país para sobreviver, quem tem interesse são os estrangeiros, não votam. Então, a democracia está sem condições hoje de definir um planeta melhor e mais belo. O que substituiria a democracia para resolver Nada, esses problemas? Porque nada. a gente sempre ouve, Churchill dizia Aliás, que a democracia pode ser o pior sistema, mas é o melhor, pode ser um sistema ruim, mas é o melhor que temos. Claro, eu não estou propondo... É o pior, excetuando todos os outros. Excetuando todos os outros, exatamente, é isso. Eu não estou propondo autoritarismo para resolver esse problema, porque vai ser pior. Um autoritário vai ser pior. Mas o que eu venho propondo e debatendo é algo diferente. A democracia tem que continuar desse jeito, nacional. Não tem como ter uma democracia mundial. Como escolher um presidente do mundo? Nem com essas ferramentas que você fala, não vai dar. O que é que eu venho propondo em debates? A democracia fica assim. O eleitor defende o que ele quer do ponto de vista do seu país e do seu tempo. Agora, acima do eleitor, acima da democracia, é preciso definir regras éticas, eu chamo um escudo ético-moral, que diga, tudo bem, as florestas, vamos botar a Amazônia é do Brasil, a floresta do Congo é dos congoleses, mas você não pode fazer o que quiser com essa floresta. Você tem que respeitar os interesses da humanidade. As fronteiras são do país, mas você tem que levar em conta os que estão do outro lado. Mas para isso, a ONU poderia cumprir esse papel, mas a ONU está cada vez mais desacreditada pelos seus membros, especialmente aqueles mais poderosos que a ONU pede e entrou por aqui, saiu por ali, eles não cumprem. A ONU não vai resolver isso, sabe por quê? Porque quem vai resolver? Não, talvez ninguém hoje. O que eu proponho é isso, um escudo ético que seja superior à democracia. Por que isso eu defendo, mas sei que não vai funcionar? Porque quem é que vai definir esse escudo ético? Os presidentes dos países. Você vê, o Acordo de Paris foi nesse sentido. Se fez um acordo para definir como manter o equilíbrio ecológico. Obama assinou. O Trump chegou e rasgou. Porque o eleitor americano queria o Trump, inclusive para rasgar isso. Então, eu chamo esse sistema, a democracia nacional, mas a ética é humanista, de humanocracia. Aí o pessoal acha que eu estou propondo um presidente do mundo. Não, isso não vai existir. Então, eu não vejo como vai sair disso. Eu sou pessimista de que o futuro pode levar a uma hecatombe ecológica. Talvez não dê tempo da gente construir isto, usando as ferramentas que você disse, mudar a mentalidade. Por isso que eu acho que a saída está pela educação. A educação no mundo inteiro.
Mas quando a gente pensa em educação, é um dos filhos da gente, no máximo do país. Não, é um processo de educação geral. Só para concluir, as Nações Unidas é a soma de países, não é o mundo. Eu tenho dito o seguinte, houve um tempo, eu falo isso para os diplomatas brasileiros, que eu fui professor lá no Rio Branco. Houve um tempo que o mundo era a soma de países. Hoje, cada país é um pedaço do mundo. Exatamente. Eu me lembro de uma frase do senhor, na tendência do mundo, né, de globalizar, o mundo globalizado, globalizar o ser humano, era a defesa do professor Cristóvão Buarque. Nós vamos ao intervalo aqui de 2 minutos e estaremos de volta com essa conversa boa aqui com o professor Cristóvão Buarque. Salve, muito boa noite. Pois é, depois do Carnaval, o Congresso não voltou ainda ao trabalho, esticou. Aqui se diz que o mundo, o Brasil, só começa depois do Carnaval. O Carnaval aqui vai até a semana que vem para os deputados e senadores, que deixaram para depois pautas consideradas importantes. Mas nós já estamos aqui no Frente a Frente. Nós sempre trazemos pessoas interessantes que falam sobre as entranhas da política e sobre a nossa vida. E hoje aqui o professor Cristóvão Buarque. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, que é uma grande universidade, uma das maiores do país, foi governador do Distrito Federal, senador da República e autor de diversos livros aqui. A gente tentou fazer as contas, não conseguiu. 80, porque tem alguns livros que ele não considera exatamente uma peça literária. Pois é, entre esses livros, professor, o senhor escreveu o Onde Erramos, e que acabou atingindo o seu antigo partido, o PT, né? Muitos petistas ficaram ali irritados com aquilo, e era uma análise muito interessante, com uma autoavaliação, e que o senhor fazia a proposta de retomar aquela ideia inicial do PT. E o PT, pelo jeito, não errou, porque voltou ao governo. Voltou, talvez, pela fraqueza dos outros. Sobretudo, voltou porque do outro lado estava Bolsonaro. Não tinha jeito. E voltou, porque apesar de todos os erros do PT e dos outros partidos progressistas, a gente ainda não encontrou uma alternativa melhor para o Brasil, para o futuro, não encontrou. A verdade é que a melhor proposta, por isso eu defendi tão enfaticamente, desde 2020, Lula para presidente. Não era porque era a terceira via, para mim não existe terceira via hoje. Porque todo mundo fala que são dois extremos, PT e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Para mim não são extremos, para mim o problema é que há um vazio no centro. Há um vazio. Qual é a proposta do centro? A prova é tão, eu não falo centrão, isso é outra coisa, é tão claro que há um vazio que a gente chama de terceira via. Se não fosse um vazio, seria nossa via, minha via. E é a maioria, né, senador? Hein? E é a maioria. É a maioria no desejo, não na proposta. Quando você vai olhar o que é que propõem as pessoas da terceira via, você pode ficar certo que vai ter pouca gente com ela, porque não tem uma proposta hoje que diga essa é a proposta que eu queria para enfrentar o problema da pobreza. É tudo equilíbrio, mais ou menos? É, tudo equilíbrio, mas sobretudo nem um lado nem outro lado. Nem. Esse foi o discurso da terceira via. Nem, não deve eleger ninguém. Você deve eleger com sim para o que eu proponho. Eu disse aqui, qual é a proposta para erradicar a pobreza? Eu vou mais longe. Erradicar a pobreza é a proposta da terceira via? Nem é a proposta da terceira via, que eu não sei qual é. Mas se fosse, o como? Alguns vão dizer crescimento econômico. Crescimento econômico que a gente já teve e não resolveu. Não resolveu. Até agravou em muitos lugares. Outros vão dizer, é mais Bolsa Família. Não é. Bolsa Família tira a família da penúria, da fome, mas não tira da pobreza. A pobreza então é o que leva a esse... Se quiser, a minha proposta, para mim é, primeiro, dizer, este é um objetivo central. O Joaquim Nabuco dizia, esse é um instinto nacional, como ele fez e conseguiu que fosse para acabar com a escravidão. Tendo isso, é dizer, não é o crescimento econômico. Pobreza é definida pela escassez.
O que faz com que a pessoa seja pobre? É não ter o que comer, não ter uma boa escola, não ter um sistema de saúde eficiente, não poder pagar o ônibus e o ônibus sem qualidade, é ter uma renda de poupança, caso fique doente ou para quando ficar velho. Então, como é que a gente faz para dar isso a todo mundo? E uma oportunidade de emprego. Talvez emprego, de preferência emprego. Se não, é dar uma bolsa, é dar uma renda. Agora, a renda mínima não resolve a pobreza. Começa pelo nome, mínima. Se é mínima, não tira da pobreza. É boa, é generosa. Essa resposta para a sua pergunta não seria uma economia liberal, desenvolvimento econômico, aquela famosa frase de que o melhor plano social é emprego e é progresso econômico? Não vai ter emprego para todos, não vai ter essa economia toda, mas eu defendo sim esse lado liberal na economia. Esse lado liberal na economia é importante para gerar uma renda que o Estado consiga oferecer a boa escola. A boa escola não virá do salário. A boa escola só é paga pelo salário de quem ganha muito. Quem ganha na média brasileira não consegue pagar 2 filhos numa escola boa. A saúde boa mesmo, num plano de saúde, não virá pela renda mínima, não virá pelo salário baixo. E o salário não tem como subir além da produtividade. A produtividade brasileira é baixa. Essa é uma das causas da pobreza. Você tem que ter a saúde, a educação. Isso vai ter que ser um sistema, vai ter que ser o social, não virá pelo mercado. O mercado é fundamental para dinamizar a economia. A economia dinâmica é fundamental para gerar renda nacional. Essa renda nacional é fundamental para financiar esses programas. Não vamos colocar água, esgoto, saneamento, se não for através de um programa, como foi para botar um homem na Lua, a gente botar água nas casas. É um programa de nação. Isso exige uma estratégia, não é o simples crescimento. E é agora, todo crescimento, mas ele não é suficiente. Como é que o senhor vê esse governo agora dentro desses projetos aí que o senhor cita, essas propostas? O senhor vê o governo caminhando nessa direção? Que avaliação o senhor faz do Lula 3? Primeiro, Lula 3 é muito melhor do que Bolsonaro 1 e ainda melhor de Bolsonaro 2, se tivéssemos tido essa tragédia. Então, não há dúvida que dá para dizer, felizmente temos Lula. Agora, Lula é um homem, um político do equilíbrio do presente. Ele não é um político de construir o futuro. O Lula não é um JK. E eu não quero um JK para hoje. O JK foi para os anos 50. Lula não trouxe ainda a dimensão longo prazo. Vamos mostrar aqui. O Lula trouxe de volta a Bolsa Família. Mas ele ainda não disse como é que vamos fazer para que daqui a 20 anos não seja preciso Bolsa Família. A saída, né? O sonho é não precisar da Bolsa Família. O senhor foi um dos primeiros governadores, talvez o primeiro governador a colocar como política de Estado a Bolsa, era a Bolsa Escola. Eu fui o formulador inicial ainda como reitor. Em 86 eu publiquei um livro com a ideia, não se chamava Bolsa Escola ainda, se chamava Renda Mínima Vinculada à Educação. Na campanha para governador, foi até, eu digo para vocês, foi um colega de vocês, Hélio Doyle, que disse, por que a gente não propõe isso para o DF? A primeira coisa que eu via, não dá para propor, porque vem todo mundo do Brasil para cá. Mas aí eu pensei, eu vou colocar uma condição, só recebe quem estiver aqui há pelo menos 5 anos. Segundo, me disseram logo que ninguém vai entender renda mínima para a educação. Eu aí bolei a Bolsa Escola. Bolsa Escola. E eu fiz isso na primeira... foi o primeiro projeto que originou Bolsa Família. Teve primeiro lá em Campinas, né? Não foi primeiro. É que ele foi eleito 2 anos antes de mim. E aí ele Mas ele levou mais de 2 anos para fazer e me levou lá, como professor ainda, para fazer palestra para ele. E não é a mesma coisa. A proposta lá do prefeito de Campinas era mais uma renda mínima, não tinha esse apego à educação, que foi o erro para mim do Lula, quando transformou Bolsa Escola, que Fernando Henrique pegou do DF e teve a generosidade política de manter o mesmo nome. Isso é raro em política. E ele criou. Ele esperou 5 anos. Renato Souza, né, que era o ministro da Educação. Ele só esperou no segundo mandato, não quis no primeiro. Eu levei para ele a ideia em 94, na transição. A ideia inicial é a família receber uma bolsa e, dando em contrapartida,
é a obrigatoriedade dos filhos, todos os É filhos. isso. Se faltasse 3 aulas no mês, não recebia Não a bolsa. recebia. Era rígido. O Lula cometeu 3 erros quando transformou Bolsa Escola em Bolsa Família. Primeiro, um acerto. Ele aumentou de 4 milhões, que Fernando Henrique deixou, para 12. Então, foi generoso. Mas juntou tudo, né? Mas fez 3 erros. Mudou o nome. Uma coisa é uma família receber um dinheiro dizendo eu recebo esse dinheiro porque meu menino vai à escola e não falta. A outra é dizer eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. Muda. Segundo, tirou a gestão do Ministério da Educação, e eu acho até que a minha demissão teve a ver com isso, e levou para o Ministério da Assistência Social, que chama-se Desenvolvimento Social. E terceiro, misturou todo mundo. Uma mãe com filho em idade escolar, com uma mãe com filho recém-nascido, com um velhinho, com um deficiente. Todos esses precisam de uma bolsa, mas não devia ser a escola. Agora, o Lula fez outro programa bom, também do meu governo, que era o Poupança Escola, que eu cometi o erro de criar 2 programas em vez de dizer que era um só. Além da Bolsa Escola, no meu governo, e eu fiz isso durante os anos que estive lá, o menino do ensino médio, se passasse de ano, recebia um dinheiro, mas na caderneta de poupança. Só pegava se terminasse a 3ª série, senão não pegava. Agora, quando ministro, eu levei isso para a Casa Civil, projeto prontinho para ir para o Congresso, porque ministro não pode mandar projeto de lei para o Congresso. Ficou lá. Você, 2003... Quem era o ministro na época? Era o Zé Disseu. E foi verdade que ele lhe demitiu por telefone? Ele não, o Lula. O Lula? Não foi Só Zé estava em Disseu. Portugal. Não foi Zé Aí Disseu, já era né? demais também, né? Mas ele... Já era demais. O Lula, pelo menos, foi ele que ligou. E ele me disse, claro, eu quero um ministro que se dedique mais ao ensino superior. Eu achava que o problema do ministro era... Para mim, o problema da educação é a educação de base. Sim. A universidade está ruim, está. Mas, primeiro, não está tão ruim quando a gente compara com o resto do mundo. Segundo, está ruim, sobretudo, porque os alunos que entram não trazem a base. Mas a poupança escola, o Lula trouxe de volta, 20 anos depois. É bom. Mas você vê, em vez de poupança é escola, como é que chama o programa? Pé de meia. Por quê? Porque na cabeça dele, o que é bom é o dinheiro que o menino vai receber quando terminar o ensino médio. E não o que ele adquiriu em termos de ensino. E não o que ele adquiriu. Para mim, a ideia da poupança era em conhecimento. Por isso, poupança escola. E olha, não tem outro caminho. A educação, formação e preparo é tudo para a vida de todos. E não tem absolutamente nenhum outro caminho. Eu saí do interior, fui para cidades grandes estudar, e sei exatamente a diferença que se faz. Quando o senhor era ministro da Educação, o senhor fez o discurso, no seu discurso de posse, eu estava lá? Você estava lá. Estava. E me lembro que o senhor disse que sempre quis ser ministro da Educação. E que se candidatou à presidência da República para nomear o ministro da Educação. Não, e que depois foi o seu discurso. Não, eu disse que eu tenho memória queria ser presidente... eu gostei da memória. E também para dar visibilidade ao tema. O senhor vivia repetindo aí isso, o que eu desejo é nomear o ministro. Isso, o senhor foi candidato à presidência. Aí eu fui candidato a presidente depois, né? Isso. Mas eu dizia isso. Mas voltando à sua pergunta, como é que está o Lula 3? Está faltando ao Lula falar para onde ele vai deixar o Brasil, qual é o legado que ele vai deixar. O que está aí é o legado de ter vencido o Bolsonaro. É o legado de ter trazido alguns programas bons de volta. Mas não está ainda no legado do Lula a transformação do Brasil. Mas parece que eles estão deixando com essa confusão aí, ele foi muito nesse veio de perigos à democracia e parece que deixou as outras coisas meio em segundo plano. O senhor acha que esse é o mais importante tema hoje ou ele deveria esquecer isso e retomar? Não, esquecer não. Esse é o mais urgente. Mas uma coisa é o mais urgente, outra coisa é o mais importante. O menino está com febre, o mais urgente é o médico. Mas o mais importante do menino é depois que passa a febre ir para a escola. Então, o Lula está com a urgência, não está com o importante. Mas o senhor acha que ainda corremos risco em relação à democracia? Eu acho que pouca. Embora eu ache que a força não foi tanta, não foram tantas instituições, foi um conjunto de sorte. A sorte de que alguns militares do alto comando não apoiaram, a sorte de que tinha o Alexandre de Moraes com a obsessão dele,
A sorte de que o Bolsonaro não é nenhum líder, nem seduz ninguém. Então, dá um golpe para esse maluco, desculpa a expressão, eu aprendi com o Marco Maciel de que nunca se fulaniza na política. A política, e eu evito fulanizar, mas de qualquer maneira. Então, a democracia foi sorte. Então, é instável, mas o que mais preocupa é que todo o nosso esforço pela democracia, desde a Constituinte, a eleição direta, tudo isso foi democracia no sentido do exercício da política, não no propósito da política. Em nenhum momento esteve nas manifestações pelas diretas, pela eleição, pela anistia, pela Constituinte, em nenhum momento teve a erradicação da pobreza. Em nenhum momento teve a criação de um sistema nacional de educação que diga não haverá diferença na qualidade da escola pela renda e pelo endereço. É isso que o Brasil precisa. Nasceu aqui, tem um cérebrozinho, vai ter uma escola boa. Vai ser tão educado um como o outro? Não, porque a educação depende muito do íntimo, do talento, da vocação, da persistência, mas a chance é igual. Continuamos sem fazer isso. O Lula ainda não disse como o Brasil deve construir um sistema de educação de base em que, independente da renda e do endereço da família, todos terão a mesma chance. Ele ainda não disse isso. O próprio SUS ainda não foi dito como é que ele vai ser único. A gente chama de SUS, mas não é único. As classes média e alta não vão a ele. Então, não é único para o Brasil. A gente precisa de um sistema, de um SUS verdadeiramente único, e nós precisamos de um sistema único de educação de base. E não temos tendo, além de outras coisas. Por exemplo, o Lula 3 positivo, ele trouxe a dimensão ecológica de volta, mas ainda não nos disse como vai ser a indústria do século XXI. Da sustentabilidade. Eu vou pedir para o senhor voltar a esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo rapidinho e nós voltamos em 2 minutos com o professor Cristóvão Buarque. Não saia daí. Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o professor Cristóvão Buarque. Ele já foi reitor da Universidade de Brasília, professor da área de economia, foi governador do DF e senador da República, além de ministro da Educação. Por falar em Ministério da Educação, o senhor defendeu no passado, o senhor até mandou um WhatsApp para mim, não tem tanto tempo assim não, dizendo que Lula não faz o Ministério da Segurança Pública, porque não quer deixar nas costas dele a responsabilidade sobre essa área. E também não fez o Ministério da Educação de Base, o senhor sempre defendeu que separasse ali os ministérios, deixasse a universidade num ministério e a educação básica em outro ministério, que isso nunca foi feito porque o governo federal também não queria ficar com todo o peso e responsabilidade da educação de base nas suas costas. Como é que o senhor vê? É possível a gente dar um salto na educação? O senhor, no bloco passado, o senhor disse que é isso que falta para o Brasil. A gente tem o exemplo da Coreia, né, a Coreia do Sul, que investiu muito em educação e deu um salto de qualidade, de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano, enfim, é um país que conseguiu sair da miséria, sair da lama, e o Brasil até agora não. Como é que o senhor vê, é preciso ter esse ministério de base para que o país saia desse salto no desenvolvimento? Essa é uma das poucas absolutas certezas que eu tenho. É preciso trazer o problema da educação de cada uma das 50 milhões de crianças do Brasil para o colo do governo federal. Porque se não tratarmos criança como brasileira, no Brasil não se trata. Quando eu nasci, fiquei recifense, até entrar no serviço militar. Virei brasileiro no serviço militar. Até porque naquela época a escola de engenharia onde eu estudei era municipal. Mas foram federalizadas as universidades, estaduais e municipais. Depois criaram outras. É preciso trazer a educação para o Brasil. Aí tem que ter um Ministério da Educação. Hoje a gente não tem. Nós temos um Ministério do Ensino Superior. Não temos um Ministério da Educação de base.
E quando o Lula me chamou para ministro, eu sugeri isso. E ele disse o quê? Não, eu acho até que ele entendia. Mas aí houve uma grande pressão dos sindicatos das universidades. Andes, Fazubra, porque achavam que iam perder dinheiro, quando eu não defendo isso. Eu defendo que a universidade, que está toda numa secretaria chamada SISU, vá para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ou que se crie um Ministério do Ensino Superior. E a educação de base fica ali. Aí a gente vai ver como é que consegue recursos. É a tal inversão da pirâmide, né, professor? É invertir a pirâmide. Veja bem, imagine que em 1888 a princesa Isabel tivesse feito uma lei belíssima. A partir de hoje, só tem escravo o município que quiser. É o que a gente faz com a educação. A educação é o município que quiser. Aí o governo federal dá um dinheirinho para cada um. Dinheirinho mesmo, quando você compara com o que vai para o ensino superior. É um dinheirinho. Mas mesmo que vá mais dinheiro, o professor é selecionado no concurso municipal. Não é um concurso nacional. É municipal. Vai ter agora o tal do Enem nacional. Não vai? É, o concurso. Vê se tem professor Tem o Enem. O Enem de já educação passou. de base. É capaz de ter professor? A União tem pouquíssimos professores contratados. Pouquíssimo. Tem 540 escolas federais. Todas boas. O senhor coloca aí as técnicas, né? Eu coloco as técnicas. Mas de fundamental, acho que tem 4. O fundamental acho que não tem. Tem um Tem. outro. Muito poucas. Mas tem Acho que escola. 4. Tem uma outra que pertence às universidades federais. São as chamadas escolas. Em Pernambuco tem. Então, você tem as técnicas, você tem o Colégio Militar, você tem o Colégio Pedro II. Então, são 540. É nada do número de alunos. Mas eu volto. Imagine se a gente deixasse que a escravidão ou a abolição fosse uma questão municipal. Eu garanto que até hoje tinha lugar com escravo. Garanto como até hoje tinha município escravocrata. Uma das defesas do senhor, o senhor cita exemplos muito interessantes. Eu acompanho política há muito tempo e tenho uma memória boa assim, para defesas. Uma defesa dele, para lembrar, o senhor dizendo, olha, cada município tem uma agência de correios. Uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, por que não tem uma escola federal? São órgãos federais. Mas todas devem ser federais. O que eu digo também... Não é isso, o senhor disse? Eu digo, eu entro em qualquer... Outra frase do senhor, se homem carregasse lata d'água na cabeça, não existia nenhuma cidade sem água encanada. É verdade. Mas voltando, o que eu digo sempre é o seguinte, você em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade, entra numa agência do Banco do Brasil, tem um ar-condicionado, tem um computador de última geração, tem funcionários selecionados nacionalmente. Aí você atravessa a rua, entra numa escola pública municipal, é um desastre. Então, a gente tem que... Porque essa é federal, esse é municipal. E os municípios são desiguais no Brasil. Tem que federalizar o sistema de educação de base. Fora o desvio de recursos, né? Que isso, Como? eu acho que esse desvio de recursos da educação, Do município? que volta e meia a gente vê aí denúncias Agora, de como desvio. Como é que a gente faz para federar... sem falar isso. No dia que for federal e o dinheiro for para o contra-cheque do professor de uma carreira federal, acabou a corrupção. O problema é que hoje o FNDE manda para o prefeito. Aí se perde, porque não está claro para onde vai. Nós precisamos de uma carreira. Agora se pergunta, mas como é que o governo vai assumir quase 200 mil escolas, 175 mil escolas? Não tem dinheiro? Claro que não tem. Como é que eu proponho? Como tudo no Brasil, seja feito por cidades. A industrialização não começou em todo o Brasil. No começo só tinha um aeroporto no Brasil, portanto era só em uma cidade. Não tinha em duas, só tinha um. Aí quando fizeram o segundo, talvez tenha sido em outra cidade. Hoje tem em todo canto. Mesmo essa agência do Banco do Brasil foi aos poucos. Então o que é que eu proponho? Que o governo federal adote a cada ano 100 a 150 cidades. O Lula fez agora um elogio que eu gostei muito ao Brizola, por causa dos CIEPs. Sim. O ensino integral, né? O Brizola errou numa coisa. Agora, isso estava, quando eu fui ministro, em 2003. Estava lá com o nome de Escola Ideal, não chamamos de CIEPs. E escolhemos 32 cidades, onde começamos isso com os próprios prefeitos. Mas a ideia qual é? O governo federal ia adotando todas as escolas de 100, 150 municípios a cada ano. Vai levar uns 25 anos para chegar ao Brasil inteiro. E aí um erro do Brizola. O Brizola fez o CIEPs
E o Collor também. A gente esquece o Não, Collor. Collor- Mas Collor fez Fez uns o 500 SIACs, né? SIACs. Ele fez SIACs. uma fábrica de Centro Uma Integrado fábrica, de- como o Brizola também fez. Ele fez uma homenagem ao Brizola, o Collor. Eu aí vou fulanizar positivamente em relação ao Collor, daqui a pouco. Mas deixa eu concluir isso. A ideia é, assume naquela cidade e vai para outra cidade, para outra, para outra. Em 25 a gente chega. O erro do Brizola e do Collor, eles fizeram os SIACs por unidade escolar. Uma escola aqui, CIEPS ou SIAC. Outra ali, outra ali. Se o Brizola, em vez de fazer, sei lá quantas, 200, 300, tivesse escolhido 20 cidades do Rio e dissesse, nessas 20 cidades, todas as escolas serão CIEPs. Ninguém desfaria. Como é que ia desfazer se todas eram? Mas como eram espalhadas por ali, foram sendo relegadas. Entendi. Pegar aí- um município, Pegar um município e Integralizar. dizer, aqui, como ele faz como ele fez no Rio, o presidente, creio que o Temer, com a crise de segurança no Rio. Não houve intervenção por causa da segurança? Por que não faz intervenção em um município onde o prefeito não dá conta? E aí ou não dá conta porque não quer, ou não dá conta porque não tem dinheiro. Mas deixa eu fazer uma fulanização boa. Um dia, conversando com o Collor, senador, e eu também, eu perguntei, eu chamava ele de presidente. Presidente, quando é que o senhor sentiu que não era mais presidente da República? Em que momento? Eu sei dessa história. Ele aí me disse, depois disso aí que outros falaram, saiu num livro, Foi. aí ele me disse, eu soube, na hora que eu tomei o helicóptero para ir do Planalto para Casa da Dinda, que é atravessar o lago, e eu disse ao piloto, comandante, eu quero fazer uma volta e sobrevoar o SIACs, que chama-se Unesco, que está até hoje, que nós estamos construindo. Quero ver como é que está a construção. Aí o comandante disse, presidente, desculpe, mas não tem combustível suficiente. Nós não podemos mudar Não podemos mudar a rota. a rota. Não podemos. Aí ele disse, descobri. Pois bem, isso aí é um lado positivo. O Collor, no último instante, querer ver uma escola. Eu fiquei admirando esse lado dele. Posso ter outras críticas, mas esse lado aí tem que reconhecer. Professor, eu me lembro o senhor falando sobre a globalização do ser humano e me lembro de uma resposta que o senhor deu quando perguntaram, acho que nos Estados Unidos, um estudante, sobre a globalização da floresta amazônica, da internacionalização. O senhor deu uma resposta que concordava com a internacionalização da Amazonas, mas tinha que internacionalizar também as ogivas nucleares, o Museu de Louvre e outros grandes monumentos e coisas importantes mundialmente, né, que não seriam só de um país, né? E essa resposta, eu nunca esqueci disso. Mas nós vivemos um momento em que analistas, um cientista político que o senhor conhece, o Yuval Harari, ele fala de 3 grandes perigos para a humanidade. Uma é essa que o senhor falou, né, da extinção dos recursos naturais, uma implosão da Terra. Outra é armas de grande poder ofensivo, né, destruição em massa, que a gente vê que é uma realidade. As armas nucleares já estão menores, mais potentes e com objetivos maiores. E uma que era muito perigosa, que a gente nunca tinha notado, que é a pressibilidade, ou seja, as pessoas estão entrando num grau de desnecessidade, né? Não tem trabalho, não tem função. Esse perigo é realmente real? Claro que é alto, porque vai ter pouco emprego e porque os empregos vão exigir muita formação. Você vai ter que ser preparado para trabalhar. Primeiro vai ter que falar outro idioma e outras necessidades. A gente não está educando para isso. Mas eu coloco mais uma aí das dificuldades. Seria o 4º perigo. É o 4º perigo. Talvez tenha 5 ou 6, mas o 4º para mim é o aumento da desigualdade ser tão grande que daqui a pouco os seres humanos já não serão desiguais, serão dessemelhantes. Sobretudo porque a parcela rica vai começar a colocar chip na cabeça, músculos que não estiver mais funcionando, e a gente vai criar uma espécie nova, neo-homo sapiens. E outra, os pobres vão ser neo-neandertais. Quando deixar de ser semelhante, aí vai poder matar, vai poder... não é mais da nossa categoria. Não vai ser mais da nossa semelhança. Eu coloquei isso num livro de 1994, chamado A Cortina de Ouro. Depois eu li muito o Harari, e eu acho que é uma leitura que todos devem fazer. Eu acho que esse é um grande perigo. Como resolver isso? Claro, eu ponho também
no mesmo nível desses três dele, que é a migração em massa. A migração em massa desarticula. Ele cita a migração e cita também o risco de novas pandemias, né? Antes da pandemia, quando ele escreveu o 21 ideias para o século XXI, 21 lições para o século XXI, ele cita também o perigo dos vírus que tem por aí, né? Da guerra bacteriológica que podia levar a novas pandemias. Mas a guerra é o terceiro, o segundo. É o segundo. Eu falo a crise, ele também, da epidemia sem fabricação de vírus, sem ser guerra bacteriológica. Sem ser guerra bacteriológica, mas ele dizia que a mutação poderia levar a vírus mais resistentes, porque vem os antibióticos, né? E aí não teria, a humanidade sofreria mais riscos, né? Mas eu acho que o maior de todos os riscos é a mente humana. Ah, sim, o Sapiens tem uma mente devastadora. Que quando foi... Aí eu peguei isso no escritor austríaco chamado Kistler. Ele diz, quando houve a mutação, estou falando para quem acredita que houve uma evolução, né? Quando houve a mutação e surgiu o Homo sapiens, teve um erro de fabricação. Metade do cérebro com uma potência imensa lógica, capaz de fazer uma bomba atômica, e a outra metade ética, incapaz de evoluir. Então, essa metade faz uma bomba atômica e essa joga no vizinho. Esse lado não evoluiu o suficiente para ou não querer produzir isso, que seria o ideal, ou se produzir, criar mecanismo que fica impossível usar. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Eu tenho chamado isso o nosso meteoro interno. E os sapiens, professor, continuam achando que estão lá nas savanas africanas correndo de leão. Exatamente. Não evoluiu. Exatamente. Foi um prazer, essa conversa boa, passou rápido demais. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Hoje eu sou um professor aposentado, então eu tenho disponibilidade de voltar aqui. Muito bem. Pois é, e nessa conversa boa aqui está também a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Professor, foi um prazer receber o senhor aqui. Sempre é uma aula. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para você que esteve com a gente aqui até agora, muito boa noite e até a semana que vem. Pois é, nós entramos agora numa fase muito forte de reflexão. A Quaresma é exatamente esse período com que nós pensamos na nossa vida, na nossa religiosidade, né? E é uma fase muito importante. Nós queríamos agradecer muito a sua presença aqui, acompanhando Frente a Frente, e prometemos sempre trazer aqui reflexões, informações importantes para todos nós. Muito obrigado, viu? Muito boa noite, fiquem com Deus.